Olha só, não é querendo me gabar não, mas eu sou o fodão. Eu acho que não é segredo pra ninguém nesse mundo que eu gosto de Terraria. Eu joguei um maneiro, melhor que Minecraft. E outra, com uma platina de respeito. Se tu não tá ligado, na Steam, o troféu mais raro do jogo tem a porcentagem de 1,9%, que é embaçado, parceiro. E partindo pra PSN fica mais embaçado ainda, com só 0,6% das pessoas que jogaram ele conseguindo a platina. E é sabendo disso que eu resolvi resumir a minha experiência platinando esse jogo não só uma vez, mas sim duas. Uma vez na PSN e a outra na Steam. Não, eu não estou bem. A nossa experiência começa feliz, no mundinho do jogo, com alegria. Até do mais absoluto nada, apareceu o próprio demônio com um nome muito estranho. Cthulhu! O que é isso, meu parceiro? Sinceramente, eu acho que é melhor voltar um pouquinho disso. Agora sim, paz. Criando o personagem, o primeiro troféu que a gente vai conseguir no jogo é o Timber. Pede pra gente simplesmente derrubar uma árvore. E derrubando a bendita, é claro que a gente precisa partir pra parte que todo jogo de sobrevivência tem. Vamos construir nossa casinha. Pode ser uma casa bonita, pode ser uma casa feia, pode ser uma casa não madura, você que decide. O que importa é que ela vai servir pra gente conseguir mais um troféu, que pede pra gente simplesmente passar a nossa noite em segurança. E sonhar com a vontade irresistível que todo mundo tem de viver uma vida feliz, onde não acontecem desastres e onde eu não preciso pedir pra você deixar o seu like, porque você já sabe que é a sua obrigação e você vai dar antes de tudo. Deixa o like, parceiro. Basicamente um mundo perfeito. Agora é aquilo, a gente não pode ficar parado. Como a gente tá em um mundo desconhecido e cheio de mistério, vamos dar uma olhada no que Terraria tem pra oferecer. Vamos entrar numa caverna e procurar recursos. Olha só, ferro, que legal. A gente pega e mais um troféu. Bacana, e mais bacana do que isso é o fato da conquista se chamar, brilhante, que vem do fato do ferro brilhar. Espero ter sido útil com essa informação pra você. Agora que a gente tá debaixo da terra, não vamos fazer corpo mole e bora pegar tudo que brilha por aqui. Seja ferro, ouro, diamante ou não. É claro que a gente vai morrer pra uma bola de pedra e voltar pro spawn. Pelo menos deu uma conquista de ser amassado por uma armadilha. Entretanto, a gente não voltou de mão vazia. Além da conquista, a gente tá cheio de minério, que vão servir pra fazer a armadura mais molhada do mundo game. Sim, eu estou exalando dele. E olha, mais uma conquista, que pede pra equipar um set completo. Só que é aquilo, né? Do que adianta estar trajado se não tem ninguém pra dividir um lar com você? A gente se sente sozinho, já cria um cômodozinho pra abrigar uma gatinha aí. Puxa vida, acho que deu algo errado, apareceu um cara super suspeito que eu nunca vi na minha vida. Acho que fracassei. Mas eu ganhei uma conquista que pede pra criar uma casa habitável pra um NPC. Depois disso, como a gente explorou as cavernas, a gente decide subir na vida. Literalmente, porque agora tamo indo pro céu. E que coisa maluca, não é que tem parada por aqui? E tem até uma asa pra mim poder planar por 5 segundos. Não é assim que uma asa deveria ser, mas deu troféu. E deu noitada também. Eu não comentei antes, mas as noites em Terraria são super perigosas, porque elas não são apenas uma noite comum numa cidade do interior. Elas são uma noite comum em Osasco. Você aqui é a presa. Ou deveria ser se tu não tivesse fortão. A sua exploração valeu a pena. Então debulha um monte de otário, pega vários itens e... o que é isso? Uma lente? Vou fazer o que com isso? Um óculos, cara? E olha só, não é que dá mesmo pra fazer um óculos e também um olho humano? Dá pra fazer isso em um altar demoníaco? Parece promissor. E está feito. Mais um troféu pra gente. Aparentemente a gente pode usar esse olho humano à noite. Meu Deus, me ajuda, puta merda. Ah, tá, ele é fácil. Depois de explodir a pelota demoníaca, a gente consegue o primeiro troféu de boss desse jogo, chamado de Olho em Você, literalmente, porque esse bicho corre pra cacete. E agora sim, a parada começa a ficar mais interessante, porque o nosso objetivo, por mais que não seja linear, ele é um pouco mais claro agora. A gente precisa derrotar os chefes do jogo pra ficar mais forte ainda, porque o olho dá muita coisa interessante pra gente, que serve pra melhorar nossa defesa, dano e por aí vai. Por isso, vamos seguir Jesus Cristo? Uma lua de sangue? A primeira vez que você passa por isso é só tristeza e decepção. A lua de sangue é uma espécie de evento que deixa a noite bem mais difícil e praticamente dobra o spawn rate de inimigos. Você vai ser feito de boneca e vai morrer bastante. Mas saiba que vale a pena a luta pela sobrevivência, porque se tu tancar, tu ganha conquista. Assim como fazer coisas suspeitas também te recompensam, como matar uma bola rosa que dá dinheiro, explodir os testículos do demônio ou matar uma série de inimigos específicos. Tudo isso dá conquista também. E aproveitando que a gente tá falando sobre inimigos, vamos entrar mais na parte dos chefes por aqui, porque a parada embaça bastante. No momento atual, a gente tá no pré-hard mode, basicamente um modo tutorial bem grande que vem antes da real experiência do jogo, que começa assim que você mata uma espécie de parede de carne no submundo. E pra gente tancar esse bosta, vamos lá. A gente vai precisar escolher uma classe, aumentar a nossa base pra ter mais NPCs, minerar e farmar itens pra ficar forte. E é claro, derrotar mais chefes, que vão desde cérebros demoníacos até um Bilal roxo.
Sim, um pênis roxo. Porque se você ainda não percebeu, boa parte desses chefes são pedaços de um corpo. E olhando pra isso aqui, você vai ter que me desculpar, mas se isso aqui faz parte do corpo de alguém, com certeza é o pênis. Acho que me perdi um pouco aqui no raciocínio, mas a gente parte pra cima. Claramente morre algumas vezes, mas pegando o jeito e entendendo os padrões, a gente mostra que o bagulho é louco e o processo é lento. A gente derrota cérebro, mais olhos, o Bilal, até mesmo um alce gigante que é collab de Terraria com Don't Starve. E olha só, explorando um pouco uma dungeon. Que maneiro! Tem até um velhinho na porta dela. O que é que deve ter por aqui? Ai, meu Deus. Sim, se você não percebeu, é basicamente uma cabeça esquelética filha da puta que dá hit kill. O velhinho que guarda a fortaleza é mais do que um velho e nos explica que ele tá com disenteria das braba e que precisa tirar ela do corpo à força. E além disso, ele explica que o bicho que nos matou só vai embora se a gente parar com a diarreia do velho. Então a gente precisa esperar a hora que ele der dor de barriga pra espancar a doença. O único detalhe é que ele não explicou que a manifestação dessa doença era um literal esqueleto gigante. Mais partes de um corpo, a teoria está se concretizando. Matando puto, a gente consegue mais um troféu. E agora pode finalmente explorar o calabouço, que tem troféu por aqui. Um deles, por exemplo, é de abrir esse baú dourado, que a gente não demora muito pra conseguir. E saindo dali, passam os seguintes pensamentos na nossa cabeça. Exploramos o céu, cavernas, calabouço. Então por que não entrar nessa colmeia gigante que aparentemente não é nada segura? É uma ótima ideia. Olha só, um filhote de abelha. Será que eu posso... Foi uma péssima ideia. Mas a gente é fodão e mata o boss, ganhando mais conquistas. Saindo dali, de novo, passa aquele maldito pensamento na nossa cabeça. Agora que a gente explorou o céu, calabouços, cavernas, colmeias gigantes, por que não explorar o literal inferno? É uma ótima pergunta. Sendo assim, a gente faz uma espécie de elevator, que é um buraco que liga a superfície com o dormitório do demônio. E fazendo isso, a gente ganha um troféu pelo elevador e outro por chegar no lar do Homem do Chifre. A gente mata diabos, abre baús nesses hotéis. Eu nunca entendi o porquê dessas casas chiques aqui nesse lugar, mas aparentemente os demônios são exigentes. E falando em demônio, tem um segurando uma boneca. Eu vou matar ele e queimar esse brinquedo ridículo dele, porque demônio é tudo vacilão. Quem diria? Eu acabei de invocar um demônio milenar. Essa é a parede de carne que eu tinha comentado há um tempo atrás. E sendo sincero, ela não é tão difícil não. Depois de claramente morrer um pouco, a gente manda ele pra linha de frente do Vascão e consegue outro troféu. A gente tá muito bom, não é possível. E como eu também comentei há um tempo atrás, matando esse porra louco, a gente finalmente chega no modo difícil do jogo. Aqui meio que os dois lados do mundo começam a brigar. O lado da escuridão e o lado da bondade. Fazendo surgir uma espécie de praga no seu mundo. O literal bem e o literal mal lutando entre si. A literal representação dos dois bem na sua frente, causando impactos no mundo e mexendo no seu gameplay. Além dessas coisas bizarras estarem rolando, você encontra vários NPCs largados por aí. Inclusive, uma mecânica que aparentemente tá metida com uns trambiques esquisitos. Vou tentar explicar de uma forma, simples. Ela meio que criou versões mais fortes dos chefes que a gente já enfrentou, por influência de um culto que quer reviver um demônio antigo e super foda, o Moonlord. E pelo que a gente descobre aqui, alguns chefes que a gente enfrentou realmente são pedaços dele. Ou seja, a teoria é real e o mapa do corpo do monstro até agora é assim. E sim, esse bagulho roxo é o pau dele. Como a gente agora tem ciência que a parada tá esquentando, a gente precisa dar um jeito nesses monstros. E é o que a gente faz. A gente derrota o primeiro, que são dois olhos arrombados, fortes pra cacete, um esqueleto metálico que tem 4 braços, sendo um deles um canhão e outro um raio laser. Os caras perdem a mão fazendo o chefe, mano, vamos ser sinceros. E o último dos chefes sendo uma prótese peniana de metal pra aquele tal de Moonlord. Aparentemente, mesmo sendo um deus, a autoestima dele não é tão alta e ele não curtia muito Bilalzinho. Sendo assim, destruímos todos esses monstros sem mais nem menos. E além de tudo, a gente consegue vários troféus e itens por esse feito, sendo um dos itens uma barra de metal consagrada que vai servir pra gente fazer armaduras iradas. Agora, fodão e trajado com mais molho ainda, a gente sente falta de HP. Por mais que a gente já tenha defesa, se a vida tiver baixa, a gente não vai tancar. Por isso, bora pra jungle, porque tá nascendo uns alucinógenos da hora, que passa a impressão de que a gente fica mais forte. E pra melhorar, vale troféu. Depois de chapar o coco de plantinhas esquisitas, a gente encontra um bulbo suspeito. E ao invés de deixar ele ali, a gente toca e invoca uma maconha gigante. Assustador, de fato. Mas o que é isso pra quem acabou de comer 20 plantinhas suspeitas que aumentam vida? Torado. Depois de matar a erva, a gente consegue um troféu e uma espécie de chave que diz abrir um templo na dungeon. Na dungeon da selva. Não é a mesma dungeon lá de trás, enfim. E a gente fica curioso e vai cavucando mais dentro da jungle e acaba encontrando um real templo. A gente usa a chave e descobre que dentro dele tem mais um boss. Sendo esse, graças a Deus, o mais fácil do jogo. E é praticamente uma recompensa ver o quão fácil esse bicho é, porque o lugar onde ele tá é um inferno. O boss é o Golem, que é simplesmente destruído pelo nosso poder fodão. Voltando pra casa cheio de marra por derrotar monstros gigantes, a gente se depara com um eclipse. Só que não é um eclipse normal não, é um eclipse que tampa o sol e cria vários monstros horríveis. Que legal. Depois de morrer bastante e matar algumas monstruosidades, a gente consegue o troféu do eclipse. Valeu a pena no fim das contas. E se liga só, vocês se lembram daquele culto que eu falei pra vocês? Aparentemente, eles ficaram sabendo que a gente destruiu a prótese da piroca do deus deles e...
Ai, mano, o que eu tô falando? E vieram pro pau. Preciso parar de fazer analogia com pênis, mano. Tá ficando estranho. Só que eu vou deixar eles de boa por aí, porque, antes de tudo, eu quero muito pescar. Eu achei essa minhoca que me dá simplesmente 666% de poder de pesca. Se você não sabe o que é isso, é 6 vezes 100%. E uns quebrados. Então eu tenho uma chance muito boa de conseguir um peixe foda. Eu vou usar agora essa porra no oceano e... É impressionante como a vida é apenas uma grande pilha de tristeza. Um porco demoníaco. Um porco demoníaco. Pelo menos ele foi explodido por nós e deu troféu. Depois de tanta coisa cabulosa tá acontecendo, a gente vai colocar a cabeça no lugar. E com um passatempo peculiar, a gente decide que, como pescar não deu certo, a gente vai caçar borboletas. Que nem o Bob Esponja caça águas-vivas. Acho que foi um bom exemplo. A gente acha uma espécie de borboleta brilhante na parte do bem do nosso mapa. E quando a gente vai acertar a bichinha com um golpe irado, nasce uma fada gostosa com coxas suculentas e que é possivelmente o chefe mais difícil do jogo. Beleza! Beleza! É claro que a morte é inevitável, mas com persistência é caixão fechado. E mais um troféu na nossa conta, papai. Enfim, agora sim, vamos debulhar o cu. Que papo 10 é mel na chupeta. A gente meio que se sente sem saída, sabe? A gente fez tanta coisa pra ficar em paz, então o jeito mesmo é matar os cultistas miseráveis. Então, sim, finalmente, paz. Puta que pariu! Ou não, porque nasceram pilares. Pilares celestiais no meu mundo. Como eu odeio esse jogo. Pelo menos matar o culto deu conquista. Esses 4 pilares são aparentemente invencíveis. Não importa o que você faça, não dá pra causar dano, a não ser que você mate os inimigos ao redor deles, pra assim conseguir enfraquecer o escudo que encobre eles. E fazendo isso, você consegue matar os pilares. E inclusive consegue os melhores materiais do jogo, que servem pra fazer armaduras e armas. Sendo assim, você se equipa pra agora poder explorar o seu mundo com tudo ao seu favor. Finalmente, as estrelas olharam pra você e... É claro. Ok, parece que destruir os pilares era tudo que você precisava fazer para o Moonlord aparecer. Se fodeu. Você fez tudo isso e olha onde te levou. De volta pra mim. Disse o Moonlord. É uma frase que ele diz. Não, ele não diz isso não. Essa aqui é uma puta luta. Divertida, difícil pra cacete, mas não injusta. E depois de derrotar ele, finalmente você zera o jogo. Consegue itens e agora sim, tu é o fodão. Tu é o fodão. E pode fazer o que te der na telha, mas pra platinar... o buraco é mais embaixo. Até o momento, a gente já fez muitas conquistas. Eu pulei muitas das que não eram relevantes. Entretanto, eu quero comentar sobre algumas da Steam que são mais embaçadas, como a de conseguir todos os NPCs, ter todos os slimes, que são uma espécie de pet, matar alguns chefes opcionais e fazer fodendo 200 quests do pescador. Isso aqui é ridículo. Pra você que não sabe, o pescador é essa criança imbecil que a cada dia nos dá uma missão diferente de pesca, ou seja, é um grind absurdo, muito farm e muitas horas de chatice na sua cabeça. Essa é literalmente uma das únicas conquistas que eu preciso criticar nesse jogo. É chata, é só chata, não tem graça fazer isso. Diferente de várias das outras conquistas que a gente viu até agora, essa é a única que não tem o fator divertido. Enfim, tu também vai precisar matar os 3 mecânicos de uma vez só, que até que é tranquilo, porque nesse ponto do jogo você tá muito forte. Tu também vai precisar criar itens extremamente complexos, como a Zenith, que é uma espada lendária, que tem essa lista de crafting, sem contar o celular e o escudo de rank, que tu também precisa conseguir coisa pra cacete. E como esquecer o troféu mais raro da Steam, que fala pra você purificar todo o seu mundo. Sabe aquele rolê lá de maldade e bondade? Então, tu precisa tirar todos eles, tudo. E tu sabe, né? Eles se espalham, é como se fosse uma praga. Se tiver um único bloquinho que espalha esses 2 status pro seu mundo, nada de conquista. Embaçado, mas não impossível, porque eu consegui. Ah, cara, mas e no PlayStation? Você falou que platinou lá também, né? E sim, eu fiz por lá também. Só que na PSN a gente tem poucas conquistas exclusivas, mas que são notáveis. E se você jogou no console, tu já tá ligado do que eu tô falando, né? O jogo te pede pra ter todas as armaduras dele, e esse jogo tem 35 conjuntos diferentes de armadura. Vai ter que farmar mais, seu fracassado. E se não tá bom pra você, que tal criar 10.000 barras de minérios? Ou melhor, que tal ter todas as bancadas de trabalho e criar pelo menos um item em cada um delas? O que é que você acha disso? Tudo isso que eu falei vale conquista, mas se vale o seu tempo... é só jogando pra descobrir. Embaçado pra cacete, a nota de dificuldade é com certeza um 9 de 10. E se tu for tentar, boa sorte. Você vai precisar. Bom, gente, Terraria é uma das platinas que eu tenho mais orgulho de ter conseguido. Não só uma vez, mas 2. 2 vezes porque eu gostei muito do jogo, me marcou bastante, então por que não? E por essas 2 platinas, vamos ser sinceros, eu acho que vale o seu like ou sua inscrição. Aí atrás de mim, sabe quem que são esses caras? São os meus membros. Um agradecimento especial pro Iglu, Capibara, Mef Machado, Corneta do Fute e Felipe Gomes, que são membros host. E se você quiser trocar uma ideia comigo, o Discord do canal tá aí na descrição. Até uma próxima.